A primeira vez que vi esse vídeo foi em 2004 e eu comecei a chorar. Foi por isso que decidi estudar arqueologia. Isso me motivou a estudar e salvar minha cultura. Essas estátuas de Buda em pé, esculpidas em pedra, eram as maiores do mundo, chegando a 53 metros de altura. Um registro histórico do budismo no coração do Afeganistão, no Vale de Bamiyan. Por 1.500 anos, elas resistiram até mesmo à proibição de imagens do Islã, até que veio o Talibã. Apesar de protestos mundo afora, as estátuas foram destruídas em 2001, levando consigo também um capítulo da história afegã. 20 anos mais tarde, o Talibã retoma o poder e o trauma e a incerteza afloram novamente. Mansur Alemi era criança quando as estátuas que ele conhecia muito bem foram detonadas. Na época, a família dele não tinha televisão. Ele só foi ver as imagens da explosão 3 anos mais tarde. Meu pai me disse que se tratava de um símbolo religioso, uma parte da nossa cultura e história, uma parte da nossa identidade que devíamos preservar em prol das gerações futuras. Mas enquanto uns se preocupam em preservar a cultura, outros querem destruí-la. Por que, afinal? Será uma questão ideológica, religiosa? Ou talvez puro desejo de poder para apagar ou reescrever a história? O que afinal querem islamistas como os do Talibã ou do grupo terrorista Estado Islâmico, que transformou a destruição da antiga cidade de Palmira em um espetáculo midiático para os infiéis? Seria afã religioso ou também tino para negócios? Se trata de afã religioso, mas talvez mais de afã em si do que de qualquer outra coisa. E se trata claramente da ocupação do espaço, da demarcação de território. E se com isso for possível ganhar dinheiro, melhor ainda, pois com dinheiro dá para comprar armas. E assim o comércio ilegal de antiguidades é aquecido. O patrimônio cultural tem valor no mercado internacional. Também por isso ele é protegido. Mas o que o torna tão valioso? Quando algo tem valor para alguém, para um povo, isso merece ser preservado. Porque ele diz algo sobre nossa história, nos dá força e pode ser uma fonte de inspiração. É um registro de culturas passadas e um lembrete de que algum dia talvez a nossa também venha a desaparecer. 3.350 anos atrás, um faraó egípcio revolucionava a cosmologia da época. Akhenaton decide abandonar o politeísmo tradicional do Antigo Egito e centrar a adoração religiosa em um único deus, Aton. Também conhecido como Deus Sol, ele protegeria a família real: o faraó, a esposa Nefertiti e suas filhas. Todos aqui representados de forma um tanto curiosa, pois Akhenaton também foi responsável por revolucionar a pintura de retratos. O formato das cabeças corresponde ao estilo artístico Amarna, a novidade da época. Akhenaton rompe radicalmente com o passado. Ele passa a oprimir cultos antigos e destitui o clero Amun. Após 2 décadas no poder, ele morre, deixando muitos inimigos. Seus retratos são então destruídos. As pessoas achavam inadmissível o que Akhenaton tinha feito e queriam se opor a isso. Os faraós que vieram depois destruíram intencionalmente as pinturas e gravuras que o retratavam. Isso provavelmente depois de deixarem a capital Tel El Amarna. Aí ordenaram que se destruísse tudo que remetesse a Akhenaton.
para que ele fosse apagado da história do Egito. Hatshepsut, a única mulher a governar o Egito, também teve fim semelhante, mesmo se deixando retratar com uma barba cerimonial. Uma mulher faraó, imaginem, um escândalo. Suas referências são limadas da posteridade. Assim como as de seu professor, que tem seu nome literalmente apagado dos registros. O apagamento intencional da memória por razões políticas ou religiosas é frequente na história do mundo. Tanto que há um termo em latim especificamente para isso, damnatio memoriae, algo particularmente comum durante o Império Romano. Veja o exemplo do imperador Septímio Severo e sua família. Aqui falta um rosto, de um dos filhos. Ele foi assassinado pelo próprio irmão, que também mandou desfigurar a imagem. Com frequência, os quadros, estátuas, pinturas e mosaicos que são depredados não são inteiramente destruídos. Fica ali o buraco, a evidência de que houve um dano intencional. É como se fosse proibido falar a respeito, mas todos podem ver. Ou seja, é também um aviso, uma advertência. Nesse sentido, não é exatamente um apagamento da memória, porque o apagamento é sempre lembrado. Uma questão já quase retórica. Se a posteridade mantém a memória do apagamento de uma personalidade, dá para dizer que ela foi apagada da história? Ou será que isso a torna ainda mais presente? Em pinturas costuma ser mais fácil identificar quem foi excluído e por quê. Com estátuas já é um pouco mais difícil. Como saber se esse governante prussiano perdeu o nariz por acidente ou por levar uma pancada intencional? Antigamente, os museus costumavam restaurar os narizes célebres. Atualmente, se tem optado por deixar o dano aparente e tentar esclarecer as razões. Nem mesmo o nariz da grande esfinge de Gizé no Egito foi poupado. Até hoje, pesquisadores tentam entender o porquê. Os criadores de Asterix e Obelix, por exemplo, achavam o enigma do nariz tão esdrúxulo que chegaram a transformar Obelix em um iconoclasta por acidente. Mas essa é uma questão bastante séria no Egito. Danificar uma estátua no país beira a agressão física. Toda estátua representa o corpo de seu proprietário. Quando uma pessoa morre, sua estátua é colocada em templos ou túmulos através de um ritual chamado abertura de boca. Esse ritual confere à estátua um tipo de capacidade de viver, simbolizando a vida da pessoa após a morte. Ao quebrar o nariz de uma estátua, é como se ela fosse impedida de respirar, causando assim a morte da pessoa que ela representa na eternidade. As estátuas gregas não têm a mesma carga simbólica espiritual, mas nem por isso foram poupadas ao longo do tempo. Sendo que nelas a ação humana é ainda mais evidente. Um nariz pode quebrar por desgaste ou acidente, mas decapitar uma estátua por acaso já é bem menos provável. A história explica. A multiplicidade de deuses dos templos gregos não contribuía para a pretendida ascensão do cristianismo. Nem cabeças, nem intimidades. Homens nus tampouco eram bem vistos pela moral cristã. Inicialmente, as partes baixas foram destruídas. Mais tarde, se passou a tapá-las com uma folha de figueira.
Se compararmos isso com o que o Talibã ou o Estado Islâmico fizeram, não temos uma imagem explícita da antiguidade registrando o ataque, o dano intencional das estátuas greco-romanas. Isso aconteceu, há registros literários, mas nunca foi usado como autopromoção. Nenhum imperador romano iria querer entrar para a história como o imperador que destruiu a estátua de seu antecessor. A primeira grande disputa sobre iconografia religiosa ocorreu durante o Império Bizantino. Imagens de Jesus, Maria e santos deveriam ser permitidas? Poderiam ser adoradas? Para muitos católicos ortodoxos, esses ícones são uma proteção poderosa. Já os imperadores do século VIII consideravam essas imagens uma blasfêmia, e apenas um objeto, a cruz, importava para eles. O imperador Constantino V também era um iconoclasta. Ele ordenou a perseguição de adoradores de imagens e a destruição de tais ícones. Uma guerra cultural que volta a eclodir 800 anos depois. Uma nova iconoclastia invade as igrejas europeias durante a Reforma Protestante. A nova doutrina cristã, difundida por Martinho Lutero, é estritamente contra a idolatria. Em nome da Reforma Protestante, igrejas são saqueadas e milhares de pinturas e obras de arte medievais são incendiadas. Os calvinistas, principalmente, tinham uma necessidade muito grande de demonstrar poder dessa forma. A proibição de tais imagens foi feita de uma maneira realmente destrutiva. Às vezes, a multidão era incitada a participar, a saquear. É preciso ser dito que esse iconoclasmo tinha um aspecto financeiro direto, porque era possível lucrar vendendo as obras ou as derretendo, no caso de peças de ouro ou prata. Muita gente se incomodava com a riqueza acumulada pela igreja, principalmente com o chamado comércio de indulgências. As doações dos fiéis para garantir um lugar no céu que renderam muito dinheiro ao clero. Em alguns lugares, a ira das pessoas contra tais práticas e também contra a pompa e poder da igreja ficou incontrolável. Martinho Lutero, o grande pregador, tenta mediar a situação, mas a influência dele não se estende para além das fronteiras da Alemanha, e a iconoclastia se alastra pela Suíça e depois Inglaterra. E não é apenas a religião que incita sentimentos de ódio, mas também a política. Em 1789, durante a Revolução Francesa, o povo vai às ruas clamando por liberdade e mais direitos civis. E desta vez, estátuas de monarcas absolutistas viram alvo. Mas o que começou com uma luta por liberdade se transformou em caos e violência brutal contra pessoas. E também contra ícones e obras de arte dos palácios reais. Tudo que lembrasse a odiada nobreza feudal. Abbé Grégoire, bispo e membro da Assembleia Nacional, condenava qualquer ato de extremismo e vandalismo e defendia a proteção dos bens culturais. Ele moldou algo que ainda hoje está no nosso imaginário, a ideia de patrimônio cultural. Mesmo que monumentos culturais estejam ligados aos reis franceses, não se deve destruí-los, porque eles também são monumentos da sociedade como um todo. Foram criados pelos franceses. Continuam sendo monumentos, patrimônio cultural da França. E essa ideia de que a sociedade contemporânea pode herdar uma cultura antepassada atravessa também a linguagem do patrimônio cultural. Uma mudança de mentalidade que gera consequências. Desde a Convenção de Haia de 1954, o patrimônio cultural foi definido como um valor global que deve ser protegido. Até agora, a Unesco já listou mais de 1.150 patrimônios culturais e naturais em todo o mundo.
Só o Irã tem 24 locais considerados patrimônio cultural, um número particularmente grande. A Praça Nakhchivan, em Isfahan, é uma das maiores e mais belas praças do mundo. Mas em 2019, esses locais entraram na mira do fogo cruzado político. Em 2020, o general iraniano Qassem Soleimani foi assassinado por militares americanos. O então presidente americano Donald Trump ameaçou atacar locais importantes para a cultura iraniana em caso de retaliação. Ele se colocou no mesmo nível do Talibã, sem esquecer que muito se falou do Estado Islâmico nos últimos anos. Com essa atitude, ele legitimou a destruição de bens culturais como um recurso de guerra. E isso em meio a todos os esforços internacionais de declarar o ataque ao patrimônio cultural como crime de guerra. Por isso é bom que se criem meios, como aqui na ONU e na Corte Internacional, de enquadrar e processar crimes contra o patrimônio cultural como crimes contra a humanidade. De fato, em 2016, a ONU condenou um integrante do grupo terrorista Estado Islâmico a 9 anos de prisão pela destruição de patrimônio cultural. Alvo do crime foram os mausoléus históricos da cidade de Timbuktu, no Mali, um local de peregrinação centenária. Também na atual guerra na Ucrânia se teme a destruição de tesouros culturais. Até o momento, felizmente, não registrada. Mundo afora, a maioria dos sítios culturais tem sido preservada, mas existe uma categoria patrimonial específica que costuma levantar polêmica: a dos monumentos. Desde a queda da União Soviética, eles ficaram engasgados na garganta de muita gente: os monumentos às personalidades do antigo regime comunista. Particularmente as inúmeras estátuas de Lenin, como esta, na antiga Berlim Oriental. Com a queda do muro, ela ganhou ainda mais peso simbólico, uma figura non grata na Alemanha reunificada. Em 1991, para a tristeza de muitos alemães orientais, ela é partida em 125 pedaços e enterrada na floresta. Até que, em 2003, o cineasta Wolfgang Becker ressuscita o líder soviético. Em Adeus Lenin, o político aparece sobrevoando Berlim, como se quisesse se despedir do comunismo. A mensagem do cineasta, a de que o mundo melhor idealizado por Lenin nunca existiu. Mas de volta à realidade. Após anos de discussão, a estátua enterrada de Lenin foi resgatada em 2015. Ao menos a cabeça, uma estrutura de 1,70 m de altura e 3,5 toneladas. Após desenterrada, ela foi transferida para o Museu Cidadela de Spandau, em Berlim, contra a resistência inicial de instituições públicas e muitos alemães ocidentais. Havia também motivos políticos contra, com receio de que não mais a União Soviética, mas a Rússia, no caso, pudesse exigir a reconstrução completa da estátua. Havia o temor de que a estátua reconstruída pudesse se tornar um local de peregrinação para os eternos nostálgicos da antiga Alemanha Oriental, e que isso viesse a criar problemas. E ainda havia a questão ambiental em torno de um lagarto da região, uma espécie sob proteção. Antes de desenterrar a estátua de Lenin, foi preciso capturar vários deles para garantir a sobrevivência da espécie. Antigos heróis, políticos ultrapassados, ditadores. Seja na América Latina ou no mundo árabe, a reação que eles provocam é a mesma. Na Síria, manifestantes contrários ao presidente Bashar al-Assad derrubam a estátua de seu pai. Quanto maior a opressão, maior a vingança. Também na Europa, as mudanças políticas levam ao ataque a monumentos. O assassinato de George Floyd pela polícia americana causa comoção internacional. Milhões de pessoas vão às ruas, não apenas nos Estados Unidos. A indignação do movimento Black Lives Matter denuncia o racismo estrutural e histórico. É hora de derrubar as estátuas de antigos generais escravagistas dos Estados Unidos. A
assim como a estátua de Cristóvão Colombo, precursor do colonialismo com o qual a Europa explorou o resto do mundo por séculos. Após décadas de pedidos, solicitações para que se desse um fim apropriado, contextualizado a esses monumentos, para que eles não fossem destruídos, mas também não permanecessem assim, simplesmente no espaço público. Todas essas solicitações foram ignoradas. Ainda para compreender essa revolta generalizada que aflorou, ainda que pessoalmente me doa ver qualquer patrimônio sendo destruído. O que fazer com monumentos como este de Otto von Bismarck, o primeiro chefe de governo do Império Alemão? Foi sob comando dele que se realizou a famigerada Conferência do Congo, que dividiu as colônias europeias na África. O que fazer com este precursor do colonialismo? Para o duo de artistas Various and Gold, não se trata simplesmente de eliminar a estátua, mas de ressignificá-la. Com papel machê e 3 meses de trabalho intensivo, eles mudaram a cor da pele do governante colonialista. Eu vejo o nosso projeto como uma forma de mediação, uma ação temporária que leva a uma mudança de pensamento na mente dos espectadores. Nosso projeto Sombras Monumentais é como um estágio intermediário, e nem tem como ser mais do que isso, pois quando retirarmos nossa intervenção, os monumentos seguirão no mesmo lugar, ou seja, não temos como nos dar um tapinha no ombro e dizer, muito bem, conseguimos. Tem muita coisa ainda para ser feita. Nós esperamos, ao menos, alimentar o debate, pois estes são monumentos à violência. A intervenção artística contribuiu ao menos para propor um novo olhar sobre Bismarck e sobre a história que ele representa. A abordagem aparentemente lúdica, mas profundamente crítica do passado colonial, lança questionamentos essenciais. Por meio da materialidade transitória do papel, os Sombras Monumentais questiona também se, afinal, monumentos deveriam ter esse caráter eterno. Porque eternos, eles não são de qualquer jeito. Nada é. Será que não poderíamos pensá-los de forma temporária? Seria a arte uma tangente para sairmos do círculo vicioso de construção e derrubada de monumentos? Artistas sempre têm o papel de tratar do que a sociedade ou a política não conseguem processar adequadamente. Seja por meio da releitura de monumentos, memoriais, através de hologramas, o que for. Isso sempre será relevante e interessante. E pode ser algo temporário também. Tenho a convicção de que isso é o maravilhoso de uma democracia, a variedade de possibilidades. Possibilidades que devem vir acompanhadas do debate saudável, ainda que longo, como o do monumento à reunificação da Alemanha, por exemplo. A discussão do projeto levou quase 15 anos. O monumento se encontra atualmente em construção, ainda que não seja unanimidade. Nós podemos muito bem viver sem esse monumento. E eu acho que quando ele estiver pronto, vai ter muita gente dizendo que ele não era necessário. Essa ideia de demarcação permanente de um lugar com valor simbólico, ela vai persistir. A forma de demarcação mudou, ficou mais suave, menos concreta, menos marcial. Integrou também a tecnologia digital, com projeções. Talvez isso mude novamente um dia, mas a ideia central de demarcar um espaço permanece. Uma ideia presente também em Bamiyan. Aqui, o vazio deixado pela destruição dos Budas é preenchido, ainda que temporariamente, com projeções. A reconstrução das estátuas custaria uma fortuna, um investimento cruel diante da situação de extrema pobreza e fome no país. Fica a pergunta, será que deveríamos mesmo reconstruir o patrimônio perdido? Haveria alternativas digitais, como projeções ou impressão 3D? Mas quem se interessaria por elas? Arqueólogos provavelmente não. Mansur Alemi espera que o Talibã ao menos mantenha a palavra de proteger o que sobrou dos Budas de Bamiyan.
Eles dizem que vão preservar o que restou, mas não há como saber, porque a qualquer momento eles podem mudar de ideia e fazer algo. Eles recém-chegaram e ainda não sabem muito bem o que fazer, mas ninguém sabe como será no futuro. Uma promessa esperançosa, mas sem garantias, o que torna o trabalho de profissionais como Mansour Alemi ainda mais necessário. No Afeganistão, nós dizemos que uma nação vive enquanto sua cultura estiver viva. Se você não tem cultura, você não tem nada. Isso vale para o mundo todo. Não somos nada por nós mesmos. Precisamos saber qual o nosso passado e nossa cultura. Eles são parte de nossa identidade. Isso é identidade internacional. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Até a próxima.